O que é ser estoico? Como é que a gente pode entender essa perspectiva de ser estoico hoje? Isso é possível? Acompanhe o vídeo e vamos ver o que a gente pode pensar a respeito disso. O que é ser estoico? Muito bem, pessoal, vamos pensar um pouco sobre essas questões. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Breno Lucano. Eu costumo escrever no blog de filosofia Portal Veritas, que eu criei lá em 2005. Muito bem, ser estoico. Essa questão me foi apresentada há uns 10 dias, mais ou menos. Eu estive em viagem, por isso não pude falar sobre isso antes. Mas eu estou escrevendo, inclusive, um artigo sobre isso. Então, de modo que nesse vídeo eu vou apenas fazer uma rápida palhinha, é melhor depois pegar o artigo. Ser estoico significa entender que a ética se centraliza na figura do sábio estoico. Quer dizer, quando a gente fala coisas do tipo Marco Aurélio foi um verdadeiro estoico, a impressão que dá é que não existe ética fora do estoicismo. É como se no topo das teorias éticas, o estoicismo representasse o topo, não possuindo nada acima do estoicismo. É como se todas as teorias éticas, elas não discursassem umas com as outras, elas não conversassem umas com as outras e houvesse um ponto já de comunhão, onde as pessoas pudessem já ter estabelecido o que é ou o que não é ético. E ser ético, nesse sentido, significa ser estoico. O que significa, por exemplo, então, a ética platônica, aristotélica, cínica? Por que não pensar também em termos de existencialismo, nietzscheanismo? São todas teorias éticas diferentes. Eu, pessoalmente, gosto muito de Nietzsche. Não me apoio tanto nos estoicos. Prefiro Nietzsche. Mas a impressão que dá realmente é essa. Quando a gente fala Marco Aurélio foi um verdadeiro estoico, parece que o estoico ele assume uma função superlativa da ética. Como se não houvesse nada além do estoicismo e do qual Marco Aurélio foi um exemplo. Portanto, tudo aquilo que Marco Aurélio fez deve imitar. É como se fosse um Messias na Terra. A impressão que dá é isso. Por outro lado, ser um estoico significa entender também o movimento estoico e de que modo que ele se comportou na Grécia e em Roma. Se vocês pararem para perceber só em Marco Aurélio, se vocês começarem a fazer pesquisas biográficas a respeito de Marco, você vai ver, por exemplo, que Marco ele teve uma preocupação muito grande com a questão da justiça. E isso aparece em Meditações. De modo que, enquanto príncipe, muito da sua capacidade legislativa foi justamente com relação à justiça, em ser justo com todos os súditos, com todos os cidadãos romanos. Uma outra questão que aparece muito em Marco, e que aí a gente pode pensar também o que é ser estoico, é com relação à preocupação que ele tinha com a sociedade. Ele tinha uma preocupação muito grande com o bem-estar social. Isso aparece também em Meditações, capítulo 9, por exemplo, 9:35, se eu não me engano. É necessário que se ocupe das questões sociais, do bem-estar social, que se melhore as condições de vida das pessoas. E Marco, se você estudar a própria biografia dele, você vai ver que ele fez muito disso. Ele alterou, por exemplo, ele teve uma repercussão muito grande na forma com que a jurisprudência da época entendia a questão dos escravos, da escravatura.
a questão social daquilo que a gente chama hoje de políticas públicas de alimentação, ele fez. Faustino também. Questões com relação a ser herdeiro de fortunas, ele mexeu nisso. Enfim, houveram algumas alterações jurídicas que ele exerceu em Roma, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito longo o vídeo, e esse também não é o objetivo. Posteriormente eu posso fazer um vídeo explicando sobre quais foram exatamente as prerrogativas jurídicas que ele mexeu, e que isso talvez também nos indique o que é ser um estoico. Portanto, e olhe que eu não estou nem falando aqui sobre a teoria estoica da coletivização de todos os seres, da teoria estoica segundo a qual todos nós somos irmãos, tudo aquilo que existe nós somos irmãos, né? Eu não estou nem falando disso, eu não estou nem citando Zenão, por exemplo. Estou falando só de Marco Aurélio, que é um pouco mais recente, que as pessoas conhecem mais. Sêneca, diz alguns historiadores, que no início do reinado de Nero, quando Sêneca ainda exercia algum poder sobre Nero, o governo de Nero foi bem feliz. É necessário alguns estudos históricos sobre isso também. Vale ler sobre isso. Como foi o início do governo de Nero, quando Sêneca ainda estava inserido no poder. Portanto, se nós conversássemos sobre o que é ser um estoico hoje, eu acho que nós deveríamos, primeiro, entender a sociedade que nós vivemos. E Marco Aurélio já falava, entenda a sociedade que você viva. É necessário que você conheça o mundo que você habita. Marco Aurélio fala isso em Meditações. E, evidentemente, ele, por ser um Augusto, ele tem uma preocupação ainda maior com isso. Mas não tem como. Não tem como você ser um estoico, se é que isso ainda existe hoje. Eu levanto a tese de que o estoicismo não existe hoje. O que nós temos hoje são estudiosos e leitores do estoicismo, o que é bem diferente. O estoicismo, do meu ponto de vista, acabou no século II, século III no máximo, com o advento do cristianismo. Mas, se considerarmos que o estoicismo ainda existe, como apontam outros pesquisadores, o que é esse estoico atualmente? Quais são as prerrogativas que o fazem ser estoico? Será apenas ter o conhecimento do que ele pode ou não ter controle? Será que o estoicismo é só isso? Ou será que a lembrança de Zenão, Sêneca, Marco Aurélio, o estoico vivendo o momento presente, ele faz uma leitura do mundo e faz uma reformulação das coisas que podem ser mudadas, como tentou fazer, por exemplo, o estoico Trazia Peto, Ovidio Prisco, Catão de Útica. São todos estoicos. Todos eles envolvidos com a questão da política. De modo que ser estoico hoje, do meu ponto de vista, tem muito a ver com isso. Você entender quais são as engrenagens da nossa sociedade atual, entender que nós não estamos mais em Roma, portanto não estamos mais vivendo no Principado, e portanto não teria sentido lutar contra o Principado, como os estoicos fizeram no primeiro século, junto com os cínicos. Mas o que seria talvez o Principado hoje? Seria esse governo presidencialista? Mas qual governo presidencialista? Collor? Itamar? Seria Bolsonaro? Fernando Henrique? Lula? O que esses governos, supostos principados de Roma, tinham e ainda têm, se nós considerarmos o governo atual de Bolsonaro, que prejudica a questão do bem-estar social que os estoicos defendiam? Se o critério for o bem-estar social, como era para Marco,
e daí que chamam Marco de o principal dos estoicos, o maior dos estoicos, e ele se preocupava com a questão social. Então, o que existe no governo atual, ou existiu nos outros governos, que prejudicava a questão social, do bem-estar social? Essas são questões que nós devemos pensar. E se prejudica, de que modo que nós podemos agir para aprimorar? Marco Aurélio mexeu na questão da escravatura. O que nós podemos mexer hoje? Será que nós poderíamos suavizar a questão do liberalismo? A sociedade diferente nos remete a reflexões diferentes, para que nós possamos contextualizar. Nós não podemos pensar que o estoicismo pode ser resumido numa questão de não posso controlar a política e a sociedade, portanto, devo me resignar ao que acontece. Os estoicos nunca fizeram isso. Mas talvez alguns da direita hoje façam para que não tenha que mexer no status quo. Ou seja, nos privilégios de alguns. É necessário que se pense a sociedade, as estruturas hierárquicas sociais, que sempre existiram desde a época de Marco Aurélio. E lembrando que Zenão já faz uma crítica sobre isso, quando ele fala que deve ser abolida a moeda, deve ser abolido os ginásios, ou seja, as questões institucionais que são signo da sociedade historicamente constituída, elas devem ser repensadas, assim como nós. Quais são os signos da nossa sociedade hoje, que alicerçam a nossa sociedade hoje? Evidentemente a República, que não é mais a República de Zenão, a República de Bolsonaro, nós estamos sobre Bolsonaro. E o que existe sobre a República de Bolsonaro que pode ser repensado? Se nós começarmos a pensar na degradação do meio ambiente, liberação de agrotóxico, começarmos a pensar em tudo aquilo que ele fez em termos de política de habitação, que foi praticamente inexistente, a dificuldade que ele implementou na vacinação, lembrando que a vacinação ele não fez por vontade própria, isso foi imposição do Supremo Tribunal Federal. Ele só comprou vacina porque ele foi obrigado, ele não fez por vontade própria. Por ele nós estamos com a tal da imunidade de rebanho até hoje. Então, se nós começarmos a pensar sobre essas coisas, sobre a questão, novamente, do bem-estar social, talvez nós possamos responder a pergunta: o que é ser um estoico hoje? Eu vou deixar essa pergunta, eu não vou prosseguir mais, e peço para que vocês prossigam na reflexão. Não se trata de simplesmente debelar Bolsonaro, não é isso. Mas é pensar sobre a sociedade atual. A sociedade atual é sobre Bolsonaro. Poderia ser refletir sobre Lula, poderíamos refletir sobre Fernando Henrique, se nós estivéssemos na sociedade deles, mas não estamos mais. A sociedade atual se estrutura sobre o Bolsonaro, então é sobre isso que a gente pensa. Então não é uma crítica política simplesmente no sentido de tirar Bolsonaro, colocar Lula no lugar, não tem nada a ver com isso. Mas é para que nós possamos realmente pensar a sociedade. O que ele fez ou deixou de fazer que gera um atrito diretamente com a pergunta: o que é ser um estoico hoje? Fica aqui as reflexões, espero que eu tenha dado algumas contribuições. E não deixe de assinar o canal. Assine o canal e eu encontro com vocês por aí. Até a próxima.